Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo. Eu sou a Tamires. E sejam bem-vindos para mais um Pode Dar Público. Cortei o Marcelo, porque ele tá me deixando, assim... né? Tô sendo tóxico, Está tô sendo sendo tóxico. ausente, né? Nesse podcast eu estou gravando sozinha recentemente. Então vou cortar ele. Briguem com ele nos comentários. Tô sendo tóxico, um relacionamento tóxico aqui. Então, gente, no episódio de hoje é um tema que eu queria já apresentar já tem um tempo, desde que Eu acho que vai fazer desde que a um ano. Tamires apresentou a ideia pra gente, eu falei, eu quero ver se... Aí ela foi adiando. Porque o nosso convidado, ele é disputado, difícil, ele é VIP. E- É difícil ter uma Assim entrevista como com ele. Gandalf descendo a montanha no segundo filme do Senhor dos Anéis, Que eu terei que assistir. o espontânea tal pressão. dia chegou. O tal dia chegou, né? A gente finalmente vai falar sobre cinema e hoje temos um convidado que à altura pra poder falar muito sobre esse tópico que eu amo tanto. Seja bem-vindo, David Aguiar, ao Pode Dar Publi, o melhor podcast de publicidade de Fortaleza. Eita! Eita! Eu botei assim bem lá em cima, né? Bem-vindo, David, ao nosso podcast. Seja Hoje a bem. gente vai debater sobre cinema, esse mundo das artes. Muito obrigado pelo convite, isso é uma honra estar aqui com vocês, enfim. E digam lá qual é a... A gente queria primeiro que você falasse um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua história. A gente sabe que você Venda-se. já se aventurou pelo Ai, mundo meu do Deus. audiovisual como diretor. A gente queria saber mais sobre isso. É, porque a gente conhece um pouco do David, é que ele é nosso professor daqui da faculdade e que ele foi diretor de um filme que tá na Prime Video, fazendo aqui propaganda pra ele de graça. Eita! Eu Opa! quero 2 pontos na média por isso, brincando. Jeff Bezos, corre, Jeff Bezos. Brincando. Mas tenho certeza que tem mais coisas por aí, né? Que ele fez diversos trabalhos grandiosos e a gente às vezes não sabe. Então, David, nos conte a sua trajetória até chegar aqui na Uninassal. O que foi que você fez por aí? Bom, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa tudo noite. mais. Enfim, o horário que vocês estiverem assistindo. Boa horário que vocês estiverem assistindo. Bem, eu sou formado em jornalismo, né? Mas antes disso já estava trabalhando com a arte, digamos assim, ou brincando com a arte, seja jogando com a arte, desde muito cedo. Passei pelo teatro, comecei como José em peça de teatro na rua Oh, meu e almejei o protagonismo na Paixão de Cristo como Jesus. Eu acho que é Conseguiu? um clássico. Consegui, um clássico. Clássico. Comecei com um clássico. Eu sempre era Pedro. Eu nunca fui ninguém, não. Eu nem assisti nenhuma peça dessa. Aí, bom, montei a velha banda de garagem, era autoral. Autoral. Gente, eu nunca mais... Eu Qual era o acho que estilo? Rock? Rock progressivo. Faz Todo um tempo que eu não escuto alguém dizer assim, montei uma banda de garagem. Tipo, eu acho que, tipo assim, Coisa de filme. pra mim é coisa, tipo, de filme mesmo. Qual era o nome da banda? Anomalous. 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 Interessante o nome. Nosso primeiro disco, Tratado da Anomalia. A Tratada Anomalia. Pô. Tem nas plataformas digitais. Tem, mas eu não vou dizer onde é que ele está, não, porque assim a distribuidora, né, pode não autoriza. Não autoriza. Não, foi totalmente como a bandeira de garagem também. A gravação foi feita de garagem. Garagem. Né? Justo. Pentium. Justo. Bom, e aí entro nesse momento aí eu pego uma câmera e vou gravar os clipes da banda. Mas nesse momento eu já era cinéfilo, né? Sim. Alguns colegas meus, enfim, que faziam parte da banda. E aí eu estava no jornalismo e entrei no jornalismo, fiquei na dúvida, faço jornalismo, história, sociologia, acabei entrando no jornalismo. Né? Gente, história... E como foi, tipo, porque você mesmo falou que era questão, você era um jovem cinéfilo, como foi, tipo, existia mercado, curso de cinema audiovisual na época? Não, né? Não existia curso de cinema, era essa a grande questão. Eu queria fazer cinema, na verdade, mas não havia cinema
Não havia curso de cinema. E publicidade, nem publicidade? Havia publicidade e jornalismo, né? Uhum. E normalmente, aqui no Ceará, principalmente, e, aliás, eu acho que era uma realidade quase que comum em raríssimos casos, havia assim, haver a possibilidade de você fazer o curso de cinema, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Enfim. E aí eu entrei para o jornalismo, né? E, bom, meu primeiro contato com a câmera fotográfica, aí eu pensei, fotojornalismo. Adorei, né? E daí em diante eu montei uma produtora em que eu fotografava, filmava, dirigia, roteirizava, fazia trilha. E aí a gente começou a trabalhar com festivais de cinema e locais, né? E VT publicitário de todo tipo, cartelada, 30, 60, 90, 45, aliás. Sem entrada, sem juros. Enfim, e filmado e todo tipo, enfim, a produtora até hoje existe, né? Era meu sócio, Elton, com minha irmã, né? Que massa. Qual é o nome da produtora? Era Comunic Filmes, ela ainda existe, Comunic ela Filmes. atua na área Ainda? e aí, a partir de um momento, eu já estava fazendo curtas, né? Alguns curtas premiados, eu acho que foi em 2007. 2007 a gente fez um curta, Liquidificador no Jardim. Liquidificador no jardim. Vou procurar Uma depois. animação, não, procure não. Bom, um curta de animação, uma câmerazinha foi um experimento com uma câmera de 1 megapixel de imagem, de foto. Bem experimental Isso mesmo. aí. Bem experimental. Uhum. Era exatamente um momento de transição, né, da câmera analógica. Sim. Né? Aquela época dos anos 2000. Né? A câmera para filmar era muito legal, mas para fotografar era terrível. Meu Deus. E aí a gente ganhou o prêmio de melhor curta no Festival Universitário Noia, Festival Nacional Universitário, Já ouvi aqui de falar. Fortaleza, né? Também Enfim. acho que eu já ouvi falar nesse festival. Eu falei já. Por isso que a gente lembra. Já vou falar. Daí em diante, então, não parei mais. Fiz curtas, VTs, vídeos E institucionais. continuou na graduação de jornalismo. E aí, terminando a graduação, depois de um bom tempo, eu fiz mestrado em ciências sociais aplicadas em audiovisual, né? E cinema. E doutorado também na mesma área. Que massa. E fiz mais curtas e cinema. Fiz longa-metragem, o Currais, sobre os campos de concentração no Ceará, que é o filme que vocês acabaram de falar, com o qual nós fomos premiados, eu e minha esposa, que dirigimos, roteirizamos, fiz parte da fotografia, montagem, pesquisa histórica. Sim. Né? Então, justamente você falou agora do Currais, eu tive a honra de poder assistir, né? Faltava uns 20 minutos, não consegui ver todo. Mas eu queria saber um pouco como foi esse processo, porque foi uma co-direção, né, entre você e a sua esposa. E como foi toda essa jornada? Porque é um assunto que eu posso estar enganado, mas eu nunca, aula de história, é um assunto que eu nunca, campos de concentração no Ceará. Quando você escuta o nome como campo de concentração, somente vai direto pra questão de Segunda Guerra e tudo e tal, e é uma coisa que, você não consegue associar isso ao Ceará, no interior. E quando você vai vendo os relatos, principalmente que teve de uma senhora, que era uma senhora que tava... Eu não peguei o nome dessa senhora, mas ela tava usando uma blusa roxa. E ela fala que, das pessoas que morriam pessoas cada dia. Como foi toda essa construção, de pré-produção, Como o produção, senhor chegou nesse tema, né? Sabe? Conte um pouco dessa jornada. Tá, inclusive, essa personagem que você está falando, essa senhora, ela foi a última concentrada viva, né? Caraca. Pouco tempo depois que a gente gravou, a gente estava com uma pressa muito grande de gravar, porque, assim, as pessoas que tinham a memória desse campo e tinham conhecimento desse campo,
na medida que experienciaram, viveram isso na Sim. pele, enfim, elas já tinham uma idade muito avançada. E Tinham. ela morreu na Covid. Caraca. Vocês Neto, gravaram antes da Covid? nós gravamos essa gravação começou em 2017, final de 2017, Uhum. por volta de final de outubro, início de novembro de 2017. Nesse período que nós estamos agora, mais ou menos, né? Ah, Uhum. E 2018. Mas tem outras gravações no filme que fazem parte que de 2014, 2015, 2016, em todos esses períodos, algumas pequenas pontas de material de pesquisa eu mesmo gravei, e aí em um determinado momento a gente ganhou o prêmio, né? Mas voltando à questão da sua pergunta, né? Vocês perguntaram sobre como é que foi. Bom, eu me lembro que na graduação, primeiramente, assim, a minha família é do interior, né? E eu sempre, à luz da fogueira, né? À noite, a fazenda sem energia naquela época, não era todo o interior que tinha energia, era muito comum, era mais comum o inverso. qual era o interior? Era Tauá, Tauá? região dos Sim. Inhamuns, a fronteira com o Piauí, né? A família da minha mãe é do Piauí, a do meu pai. Sou piauiense também. Olha só. É? Sou, Gente! sou do Caxingó. Olha aí, Caraca, descobrindo. descobrindo. Descobertas. Vivendo e aprendendo. Olha aí. A família da sua mãe era da onde? De qual? A Picos Teresina, Sou do Caxingó. Eu Caxingó. tenho tias que moram em Picos. em Picos. Gente, tô Olha fascinado só. agora. Mas tu é de lá? Sou de lá, sou nascida lá. Morei lá até Minha os meus mãe. 4 anos de idade e vim pro Ceará. Minha Poxa. mãe é de Picos, enfim. Pois tá aí. Eu acho que no Ceará tem muita gente que é de lá Muita. por conta que questões tipo de veio do interior muito pobre, vem pra Fortaleza pra trabalhar em casa de família. Aí aqui começa a construir família e tal. E fica por aqui mesmo. Meu avô veio de Picos. Sim. Meu avô veio de Picos. A minha avó conta que costumava acontecer de as meninas, quando ficavam maiorzinhas, a mãe mandava para a cidade para trabalhar e às vezes as filhas até mandavam dinheiro para os pais no interior. Caraca. É mesmo. Tanto que uma parte da família da minha mãe, ela migrou para o município vizinho, que era o Tauá, Uhum. o município que o meu pai nasceu, mas eles só se encontraram na Bárbara de Alencar. Eram vizinhos na Bárbara de Alencar. Olha aí. Olha aí. Bom, mas voltando, Sim. né? E eu sempre escutei as histórias das secas, né? Sim. Vivenciei uma das grandes secas, que foi uma seca em 92, 93, Teve um nos anos 80, não? 80, final dos anos 80, 88. até 93, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Seca de 88, eu lembro. Né? Lembro minha mãe falando. Foram, enfim, quando chega em 94, termina a seca. Essa grande seca. Eu me lembro que a gente perdeu, assim, os poucos animais que tinha e foi assim, uma coisa que marcou muito a minha juventude, assim, a minha infância. E, enfim, foi muito, muito duro aquilo dali. E quando eu chego, enfim, eu sempre tive contato com o interior, enfim, o sertão, especificamente o sertão, Sim. Uhum. né? E eu escutei muitas histórias sobre essas histórias das secas e tal. cultura Seca de popular, 15, né? Que é a mais Seca de 15. famosa, tudo. Ficou muito famosa. Também teve campo de concentração em 1915, né? Sim, Uhum. você fala. A própria Raquel de Queiroz escreve em uma parte do livro um episódio dentro de um campo de concentração, enfim, desses. E foi no curso de jornalismo que eu escutei a primeira vez falar. Uma determinada professora falou sobre exatamente desculpa, Não, tudo bem. o campo de concentração, e logo isso nunca saiu da minha cabeça e eu fiquei procurando mais informações até que em 2013, exatamente, quando eu estava entrando no mestrado, né? Sim.
eu descubro eu descubro um colega que mora no campo que morava em Senador Pompeu, né? Aliás, a família era de Senador Pompeu, Que aparece lá. e ele me manda uma matéria sobre um assunto que a gente conversava muito, que era sobre isso, sobre uma senhora que vivia lá, que tinha migrado de Itauá, fugida da seca, e que, aliás, era passiva de ser até minha parenta, pelo sobrenome, né? Caraca! E que ela era uma sobrevivente do campo de concentração. Caraca. E aí eu resolvo pegar o carro, me mandar para, assim, sem lenço, sem documento, para o interior, para Senador Pompeu. Vou atrás, procuro essa senhora de todo jeito e descubro que ela, já na verdade, ela já havia falecido, fazia mais ou menos um ano e pouco. Mas daí em diante o filme já tinha sido startado startado a pesquisa, startado a ligação com essa história toda, né? E foram anos pesquisando dentro do núcleo de história da UFC. Haviam vários pesquisadores. Tive contato com a maior pesquisadora com o tema, né? Que é a professora Kênia Souza Rios, né? Sim. Com outros professores importantíssimos, como o Frederico de Castro Neves, né? Da história também. E, ao mesmo tempo, nós estávamos pesquisando do outro lado. Como? Em grupos de pesquisa acadêmica sobre cinema, sobre linguagem audiovisual. Como traduzir uma história real para cinema. Que modo, qual tipo de linguagem? Quais as opções de fazê-lo, né? Sim. E logo de cara nós percebemos o seguinte, olha, há um discurso sobre essa história de que os campos de concentração eles existem na medida em que foram apenas um problema climático, o que não é fato. Né? Seca não aprisiona ninguém em campos de concentração, obriga as pessoas a trabalharem de forma escrava, tá? Morrendo comendo comida estragada, morrendo pela violência militar da época. Sim, dormindo no frio na noite. Tá? Construindo, parte da cidade de Fortaleza foi construída por eles, na época. O historiador, tanto o Raimundo Girão quanto o Eduardo Girão, prefeito de Fortaleza em 32, 33, né? Escrevem, os nobres professores escrevem sobre o tema. O Eduardo foi prefeito e historiador, escreve sobre o tema, demonstrando estatisticamente como Fortaleza cresce com os campos de concentração, tanto numericamente quanto em número de ruas, porque eram construídas por eles, né? Enfim. Tinha uns trens, né, que levavam. Tinha os trens foram extremamente importantes para a administração. E aí nós tivemos a seguinte opção. Olha, essa história sempre é contada pelo viés de que é um problema climático, o que não é fato. E nós optamos tomar uma posição política, né? Tomar a posição de quem sofreu com os campos e o que ele resultou na atualidade, né? Sim. Então, eram chamados de campos de concentração por quem? Pela elite local, pelos jornais da época, que disseminavam as mais grotescas e tristes matérias preconceituosas com os chamados flagelados da seca, os concentrados, todos todo o fluxo migracional que saía do sertão para Fortaleza, né? Nesse momento, Fortaleza estava se transformando numa grande cidade de turismo já, em 32, era a Princesinha do Norte, como se era chamada. Fortaleza é 1932. bem conhecida desde sempre, Já era né? na época do Bode Ioiô, não era? Ou já era antes? Antes. Já era antes. Não, aliás, depois, desculpa. né? Desculpa. O Bode Ioiô, ele tá mais para... Eu acho que... Não, digo Bode Ioiô antes. Eu acho que é antes.
É, Bode Ioiô, eu acho 20, que tá ali. 22, eu acho, por aí. Bode Ioiô é, enfim. Enfim, mas o que acontece é que nós optamos, então, tanto que os campos de concentração são chamados pelos concentrados, eram chamados de currais do governo. E aí, por aí vem o nome do filme, né? nós pensamos, qual é o nome do filme? Olha, se nós optamos por essa tomada de posição, né? Então o nome do filme vai ser a partir dessa tomada de posição. É uma boa Currais. sacada. Boa Currais. sacada. Né? Uhum. É o título Não do vai jornal. ser campos de concentração, vai ser currais. É o inverso. Vamos olhar pelo viés das pessoas que sofreram e denunciar os seus algozes. E foi uma boa sacada porque eu fui assistir o filme e eu tentei ir bem zerado, né, pro filme, sem ler sinopse nem nada. E quando eu comecei o filme eu fiquei um pouco na dúvida, tipo, eu tinha uma ideia de que era um documentário, só que ele é filmado de uma forma muito diferenciada de um documentário. Porque de documentário você imagina que é tipo a câmera, um tripé, uma pessoa sentada e ela falando. Só que a forma como você conta a narrativa é quase como se você estivesse acompanhando um personagem, tentando de... Quando você falou que foi pro interior tentar descobrir a história da senhora, eu relacionei justamente com o cara do filme, que ele estava justamente procurando informações sobre alguém e ele ia perguntando de casa em casa pelo senhor do exterior sobre a respeito desses campos de concentração, né? Então, como foi, tipo, fazer essa... Porque é um trabalho muito, eu acredito, tipo, muito árduo em conseguir fazer essa junção de dois estilos, né? E ainda assim ser um documentário em sua maioria, né? Bom, eu acho muito assertivo essa sua colocação, assim, no sentido de que, sim, a gente viveu, digamos assim, viveu esse trajeto que o personagem passa, Uhum. né? Em que o Rômulo, né? Que é o Romeu no filme, o nome dele é Rômulo, o nome do ator é Rômulo Romeu Braga. Nossa, né? Rômulo E aí Braga. a gente disse, olha, nós não queremos te botar um nome ficcional, a gente quer o teu nome real. Normal Real. mesmo. Aí ele, tá bom, pode ser só o Romeu? Ele, tá ótimo, fechou. É bem cinematográfico até. O senhor teve alguma inspiração, tipo, de algum filme, algum documentário pra criar o seu, ou, tipo, alguma referência? Bom, tivemos algumas inspirações, né? Eu acho que, primeiro de tudo, assim, a primeira inspiração foi compreender uma coisa. Trazer uma questão que, a nível de linguagem, que ficou muito, digamos, cristalizada, né? Assim, como fato. Que há um documentário, o documentário é as cabeças falantes, né? Quer dizer, as pessoas sentadas com a câmera. E Sim. que a ficção tem uma outra... Não, o documentário, se você pensar em alguns dos primeiros, considerados os primeiros documentários da história, como Nanook, né? O cineasta filmou, perdeu toda a película, voltou para filmar o Esquimol, Nanook, e disse, Nanook, encena tudo aquilo que a gente já filmou contigo. E ele foi todo ensinado. Então, é uma ficção, uma etnoficção, né? Em que ele está ficcionalizando tudo aquilo. Mas é realidade. Qual o limite de realidade? Será que a ficção ela não passa pela realidade? Será que Acho que tem uma parte da pegadazinha. literatura não parte pela realidade? Tem uma pegada não de é realidade. fato, E eu né? acho que e é bom isso, porque vendo de uma perspectiva de uma pessoa que, tipo, tá zerada, tipo, eu fui já, tipo, analisando tudo e tal, mas, tipo, uma pessoa que vai assistir um filme do nada, é bom que serve como uma opção de entretenimento, a pessoa, na mente dela, tava vendo uma ficção, e ela, ao mesmo tempo, ela tava vendo um contexto que é, falando do nosso aqui do Ceará, um contexto que é, tipo, perto da região dela, que fala sobre a região dela. Que ela pode né? se identificar, né? Sim. E de novo, uma falta que eu acho que realmente aqui no Brasil a gente falta é pessoas descobrindo mais histórias sobre a gente, né?
Sim, Então, tipo, por isso que é, É um tão fato, importante né? a gente acompanhar essas obras. E eu acho que principalmente quando a gente fala do Ceará, é outra realidade dentro da realidade do Brasil, Porque, né? tipo assim, quando a gente vai estudar história na escola, a gente estuda Revolução Francesa, isso que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu ali e acolá. A gente estuda isso aqui do Brasil. Do Brasil, e a gente ainda Do Brasil. Do Brasil. estuda, tipo assim, E do que chamam de Brasil, né? isso. A gente estuda mais sobre o quê? São Paulo, né? Brasília, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Ceará é bem pouquinho. Fala só uma parte em questão Perfeito. do início da escravatura e pronto. Ah, tem Perfeito. Sim, se você chegar para um estudante que acabou de terminar o ensino médio, algum acontecimento no Ceará, algum acontecimento em Fortaleza, nenhum sabe. Eu acho que o bode ioiô é raro os professores que falam sobre, né, na escola. Eu já acho o contrário, eu já acho que eles falam demais. Eu acho que fala demais. Eu acho que eu vi por cima na escola, assim, a história. Mas são, tipo, fatos bem curtinhos. Uhum. Meu professor de português no ensino médio, ele trazia muito literatura brasileira. Ele fez, Iracema. não, ele fez a gente ler Macunaíma. Ótimo. Ele parece que tem um filme, tem um filme, né? E tinha um livro Joaquim em Pedro de quadrinho. Andrade. Tinha Belíssimo o livro em quadrinho. O que foi que ele fez? Ele pediu pra gente ler, ele sabia que a gente não ia ler por vontade própria, então o que foi que ele fez? Ele foi na biblioteca, pegou vários quadrinhos, entregou pra turma todinhos, alguns, né? Eu acho que não tinha o suficiente, a gente ficou em dupla, e ele leu o quadrinho dentro de sala de aula. Ele, tipo assim, se vocês não vão ler por livre e espontânea vontade, eu vou ler pra vocês. E hoje eu sei a história de Macunaíma por conta disso. Se não fosse, eu acho que eu nem ia imaginar que existia esse livro. Dica de passagem, o filme Macunaíma, de Uhum. Joaquim Pedro de Andrade, é um clássico para o cinema nacional, foi muito bem recebido. Engraçado, o cinema brasileiro, ele tem uma história que, assim, é a história do brasileiro, Sim. Sim. sabe? Você consegue contar a história do Brasil pelo cinema do audiovisual brasileiro? Sim. Bastante. Bastante. Mas num outro sentido, sabe? É aquela coisa do complexo de vira-lata, né? Ah, Que é o seguinte, você vê, o futebol brasileiro não era considerado. Aí, chegou em 1958, ganha a Copa do Mundo, com uma das seleções mais espetaculares da história, com o maior jogador da história do futebol. Beleza. Pelé, né? O tricampeão e depois um bicampeão mundial, que é o Garrincha, e o único tetracampeão mundial, que é o Zagallo, né? Como jogador e técnico. Enfim. Mas olha só, o cinema brasileiro normalmente ele conquista espaços fora do Brasil. Sim. Sim. Quando ele é validado fora, aí aqui existe algum nível de validação. Eu acho que Alguma, eu acho porque que mesmo sendo avaliado fora, ainda assim há um viralatismo da gente. nem o brasileiro gosta dos produtos fabricados pelo brasileiro. É literalmente isso. O brasileiro, ele não dá valor às coisas do próprio país. Mas eu acho que quando se fala de cinema, eu acho que tipo, é uma outra elevação, porque tipo, eu vou citar aqui um exemplo, que eu acho que todo brasileiro sabe que é tipo o Central do Brasil, que é o mais popular. Você fala do Central do Brasil, tipo, pra quem gosta da obra, é um reconhecimento, tipo, é o maior filme é o que levou a gente pra um Oscar a nível mundial, pela primeira antes do Cidade de Deus. Só que eu ainda consigo ainda falo com algumas pessoas, tipo, viu Cidade de Deus, eu vejo um desdém das pessoas, tipo, né, Aí, assim, do Cidade de Deus, eu amo a parte da galinha. Não, Cidade de Deus não, Central do Brasil, perdão, Central do Brasil. Ah, sim, eu pensei que era Cidade Ou de a Deus. questão até agora do filme da Fernanda Torres, né, do Ainda Sim, Estou Aqui, sim. que é com Walter Salles também, Certo, que eu ainda... exatamente. Saiu hoje, inclusive, que a Fernanda Torres está sendo, assim, tá entre as 6 possíveis nomes de ser indicada a melhor atriz no Oscar, ela, o Selton Mello e
A Fernanda Montenegro tá no filme, mas ela não, ela não tá no nome, né? Ela tem uma participação pequena. Mas eu, ainda assim, eu tento... Você vê os jornais falando, exaltando toda a participação dela. E a Fernanda Torres falando, tipo, gente, vocês têm que entender que quando um brasileiro que fala português já é cogitado a estar indicado ao Oscar, ou já está indicado, já é motivo para soltar fogos. Verdade. Aí, mas existe ainda um certo viralatismo, porque eu vejo quando eu falo com outras pessoas a respeito, tipo, não só apoiar o cinema nacional, mas ver um filme nacional no cinema, ainda a pessoa, tipo, não quero. Agora bota um filme americano pra ver se no instante vai. Pois é, e aí tem uma questão que é preciso, por exemplo, existe agora uma luta, aliás, duas lutas que são muito ligadas, né, no Congresso Nacional, que é o seguinte, primeiro do VOD, o Brasil é um paraíso fiscal do streaming e do VOD, né, do Total. VOD. Do VOD. Porque você pega países como a França, ela tem lá uma cota muito grande, um valor em que ela cobra, né? Aliás, estava agora conversando com... A China também, né? A China é o maior... Os Estados Unidos, vou dar um exemplo, tá? Sim. Uma colega minha, uma tia minha, acabou de chegar, ela mora em Atlanta, acaba de chegar dos Estados Unidos, né? Ela sempre passa férias aqui, enfim. Uhum. E aí eu perguntei, qual é o nível de taxação do governo americano em cima da Netflix, por exemplo? O senhor perguntou pra ela. Perguntei para ela. E aí ela me respondeu, olha, aumentou para 15%. Sabe quanto o governo brasileiro está tentando taxar os streams? Em 10%. Pô. Lá nos Estados Unidos, eles são taxados em 15%. Hoje é nada, é zero. Hoje é 0%. Tá entendendo? Mas isso é consequência de governos anteriores, né? Na verdade, a gente não tem regulamentação. Não tem regulamentação. A gente não tem regulamentação sobre isso. Está tendo uma luta no Congresso para a regulamentação disso. E para onde é que vai isso? Todo esse valor vai exatamente para fazer um projeto ao modelo da Coreia do Sul, que implementou uma produção cinematográfica e de séries, né? Sim. Que aí, de doramas, você pega... O próprio cinema coreano. Foi premiado. Até hoje né? um dos maiores cinemas do mundo, assim, é o cinema coreano. Sim, há muito tempo. O professor disse, eu acho que foi o PJ que disse que em aula que a Ásia é o maior produtor, né, de filmes. A gente China. pensava que era os Estados Sim, Unidos. na verdade, mas a China a Índia é um dos maiores produtores. a Bollywood. Pronto, eu fiquei besta, gente. Agora vamos comparar o seguinte, a gente precisa entender que existe produção e distribuição. E existe o quê? Uma disfunção na produção, uma disfunção na distribuição. Por exemplo, nós temos um certo valor para produzir. Quando uma grande empresa produz para um formato industrial, ela vai produzir, ela não vai produzir os campos de concentração como a gente produziu, com a liberdade criativa e liberdade crítica política, como nós tivemos a ousadia. Ia ter muitas limitações, né? Até porque tem investidores. Você está lidando com dinheiro de investidores, propagandas, que geralmente sempre são pessoas, tipo, não vamos falar disso, não vamos falar disso. Não vai falar porque meu nome está envolvido, vai manchar minha imagem. Eu posso dar um exemplo. Quando a gente estava tentando captar o dinheiro para o filme, apareceu uma determinada empresa que se mostrou interessada. Mas apareceram duas empresas, aliás, olha só. A primeira empresa chama-se Record. Foi um exemplo muito engraçado. Passada. A Record olhou e disse, nós queremos fazer o filme com vocês, nós vamos investir, mas nós queremos fazer ele 100% ficção, como essa novela, eu não me lembro como era o nome, Jezabel, eu acho. Jezabel. Jezabel, uma baseada na Bíblia, né? Quando eu imaginei os campos de concentração sendo filmados por eles daquela forma, com aquela fotografia, com aquele figurino, com aquela forma de narrativa, olha, eu tive
eu acho que eu tive pesadelo durante dias. Eu dei embrulhos, Ansiedade. ansiedade, e eu ri na cara da representante da Record e eu disse, não, muito obrigado. Essa história não vai ser gravada pela Record, lhe garanto. E ela não Eita, acreditou lapada. que eu tinha coragem de Sim. negar o dinheiro Recusar. Tem que ter muita bala na E agulha. aí eu disse, não vou gravar com vocês. Não vou gravar com vocês. Porque o seu intuito era mostrar a causa e não ganhar dinheiro em cima dela. E ela demonstrou, ela já veio dizendo, olha, eu acho que, assim, o tema, a forma como vocês estão tratando, está mostrando, assim, muita crueldade com o povo. Eu disse, é porque teve. Assim, é porque teve. O que eu vou fazer? Isso lembrou muito que, tipo, eu sigo um criador de conteúdo um YouTube, que ele faz documentários, né? E são documentários, tipo, filmes, tipo, produção de 2 horas e meia e tudo. Ele faz um material muito bom. E ele fez um sobre a Segunda Guerra Mundial, aí ele recebeu um strike do YouTube. Falei, não, que seu conteúdo viola as diretrizes Meu do YouTube, Deus. porque mostra muita violência, mostra morte, mostra aquilo. Aí ele mandou uma carta dizendo, mas isso é um conteúdo educacional. Eu tenho que mostrar isso aqui porque isso é história. Isso aconteceu, pessoas morreram. Eu não posso omitir essa parte. Em detrimento, será que o YouTube está fazendo a parte dele de retirar do ar as apologias ao nazismo? Fica só a pergunta. Ela é só retórica. Vixe, YouTube. YouTube. Receba nas costas. Não só o YouTube, né? Não só YouTube, TikTok, Instagram, tipo, todo... Tio Elon, né? Tio Elon, o X aí, Tio Elon. Zuckerberg. Olha, Não, mas o onde- Tio Elon tem conta... Ele é que tá mais... É que está mais empenhado Tem nessa... mais empenhado nessa... história. Mas voltando, outro Sim. momento, nós recebemos uma outra proposta, né? E aí o cara disse assim, não tem um padre italiano nessa história, não. Ele tem. Não dá para contar só a história do padre italiano, não, porque o dono da empresa, na verdade, ele é de uma família italiana. Aí se vocês contassem só a história do padre italiano, ele... Olha, a gente vai contar com o maior prazer, porque ele foi um padre que foi perseguido, torturado pela ditadura militar. Foi ele um dos caras que desenterrou a história dos campos de concentração lá em Senador Pompeu, fugido após um atentado terrorista. Lá na Paraíba, ele vem para o Senador Pompeu, Ceará. Uhum. Ela disse, não, sobre isso a gente não quer falar. Por que vocês sempre fogem da história? É porque a galera não gosta. Por que vocês sempre fogem da história? Porque geralmente essas Eles galera... não A gostam história de escutar. incomoda. A história incomoda. A história incomoda. E por que a história incomoda? Porque eles sabem que estão errados. Porque as narrativas que temos do mundo foram criadas pelos aqueles que estão sob o controle parcial do mundo. Em algum nível estão sobre esse controle. E a partir desse controle eles exercem um certo, digamos assim, um novo colonialismo, que eu insisto sempre sobre uma espécie de colonialismo das narrativas e das imagens, né? Dos desejos, como diria a minha pesquisa, faz parte da minha pesquisa de doutorado, né? Por meio do Gilles Deleuze, né? Como se dá esse colonialismo pelas imagens e dos desejos. O senhor falou a questão de financiamento e tudo. O senhor falou que começou a produção em 2017, final de 2017, né? Foi. 2017, 2019, 20. Como foi todo esse processo de financiamento e de produção? Porque a gente está falando de uma época que o Brasil não estava não estava financiando cultura, estava uma política de anticultura naquela época, né? Que só agora a gente está conseguindo sair dessa fase, graças a Deus. Mas como foi todo esse processo durante um período tão obscuro da nossa sociedade como um todo? Bom, eu acho que você já deu a resposta. Já deu a resposta. Foi obscuro. Sabe? Foi... Existem formas de se fazer censura que não precisa ser exercida pelo próprio Estado, sabe? O Estado não ao contrário do que se diz, as formas totalitárias, elas não precisam se dar pela ação do Estado em si, somente,
certo? Aham. Então, por exemplo, uma empresa que chega para mim e diz que diversas empresas que dizem que vão financiar o filme se eu tirar a história e apagá-la, isso é uma forma de censura. Sim. Ela está censurando a história, tá? E o que é que ela está me propondo? Ela está tentando me comprar. E ela está tentando me comprar para que eu, ao fazer isso, eu venda o meu trabalho, eu venda o meu produto, eu venda a história como um produto enlatado e eu venda a história, portanto. Tá? E vendo uma nova narrativa, uma falsificação da história, como diria Walter Benjamin. Tá? Uhum. Em contraposição, nesse período, o que aconteceu? Nós ganhamos o prêmio de baixíssimo orçamento, certo? Do Itaú Cultural. Itaú Cultural, bienalmente, ele realiza uma premiação nacional, certo? Naquele ano foram 117 mil e tantos inscritos, certo? Desses inscritos, só 112, 10% do Brasil inteiro ganharam. Caraca. Eu me lembro que no anúncio eles citaram o nome do Currais como um dos destaques, porque eles não premiam tanto cinema, porque o cinema é um investimento muito alto. Muito. E É eles arte só de gastar dinheiro. E eles só financiaram menos de 50% do filme. Então, nós conseguimos, com o Instituto Moreira Salles, passar nesse processo. Né? Uhum. Só que a gente só tinha 50%. E aí, eis o problema, a gente precisa do restante. Aí foi onde entrou nesse processo a Record, o tal cara falando do padre. Do padre. Enfim. E, assim, a Lei Rouanet funciona, você... Não, cara, eu cheguei com a Lei Artigo 1A, que é uma espécie de Lei Rouanet do cinema, e não havia empresa brasileira para financiar. Não há empresa. Ao contrário do que se pensa, a maior parte do cinema mundial sempre tem, de alguma forma, a mão do Estado para poder financiar. Sim, sim. Tá? Estados Unidos. Estados Unidos. A indústria americana, Tanto que sem isso, não funciona. Na época da pandemia quase colapsava. Sim. Porque não havia cinema, não havia como fazer aquela roda funcionar. Gravar, né? E aí, nós nos encontramos num dilema muito grande. O que é que nós vamos conseguir fazer? O Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará tem um edital que era para ocorrer anualmente, não estava ocorrendo anualmente, certo? Vivia numa pressão, por um lado a gente entende, mas a gente tem severas críticas ao modelo, tá? Em que, por lei, era para ocorrer anualmente o edital de cinema e vídeo, assim como o edital das artes, para fomento da cultura. Nós passamos em um desses, mas por conta de um processo que, enfim, não tinha nada a ver diretamente nem conosco, nem com a própria Secult, nós passamos 2 anos esperando para que o dinheiro caísse na conta para poder filmar. Caraca. E isso nos deu bastante apreensão. Então, quando o dinheiro estava próximo de cair na conta, nós caímos na estrada e dissemos, vamos fazer empréstimo bancário e vamos filmar. E seja o que Deus quiser. Acho que tem um cineasta americano que ele faz isso, né? Ele hipoteca... Todo cineasta faz. Glauber Rocha. Glauber Rocha. Eu não Glauber lembro Rocha o nome sofreu dele. muito com isso. Fez muito Ele isso. ele hipoteca a casa, todos os bens dele, aí ele grava, aí depois Ah, ele foi. espera. Eu li, foi o Shyamalan. O Shyamalan que não falou. lembro qual Que ele deu uma entrevista recentemente que ele falou que ele, pra fazer os filmes dele, teve que vender a hipoteca da casa dele, alguma coisa assim. Não Ele, sei. tipo assim, todos os bens dele, ele dá pro banco, pega o dinheiro, aí vai naquela. Se o filme der certo, deu. Se não deu, eu vou morar na rua. Cinema é arte de gastar dinheiro. E sabe o que foi mais interessante? É que nós fomos de uma geração, o nosso filme, né, ele estreou em 2019, em que o Ceará, naquele ano, 2019, bateu o recorde de filmes de longa-metragem lançados, em 2019. Brasileiros.
Cearenses. Ah, cearenses, né? Cearenses. O Ceará bateu o recorde de filmes da história do Ceará diante de toda essa situação. Como? Basicamente, filmes financiados pelo governo do estado e do que tinha de premiações ainda da Ancine antes do governo Temer. Porque o governo Temer, o que ele fez? Ele embarreirou vários filmes que ganharam. Só algumas pessoas foram receber só... Eu conheço gente que recebeu agora, depois que o Bolsonaro saiu. Foi derrotado. Né? Só para você ter uma ideia, o que isso significa, a Lei Paulo Gustavo, ela, na verdade, foi uma lei que foi financiada com o quê? Foi financiada com dinheiro que estava garantido orçamentariamente, certo? Por lei, né? Para a Ancine, ok? Para especificamente produção cinematográfica, especificamente fomento. Produção, portanto, né? Ele não foi posto em prática durante esses 4 anos de governo dele. Então, do Bolsonaro, né? Do governo Bolsonaro. Do Temer também não. Do Temer, ou outro prêmio aqui e acolá aconteceram. Era mas bem assim, passo de bebê. Muito pouco, muito pouco. Foi um desmonte nos dois governos. Foi um período que você conseguia realmente ver que o cinema brasileiro deu uma estagnada. Ele não ia pra frente. Pouquíssimas obras você via acontecer. Eu lembro que a Alice Braga, ela tava falando que foi fazer aquele filme Eduardo e Mônica. Ela foi fazer o filme do Eduardo e Mônica em janeiro de 2018. O filme saiu em 2021, 2022. Sim. Tipo, é um gap de 4 anos enorme. Sendo que nesse mesmo gap, tudo bem que eu tô comparando... tipo, os Estados Unidos, eles fazem 2 filmes em 4 anos. Sabe, franquia. Então tipo, naquela época era isso, o Brasil deu uma estagnada, e quando você via, tipo... Eu acho que o nosso país, assim, ele não foca tanto nessa parte do cinema e ele não tem... É porque depende de que estrutura, eu acho que... Não, a gente tem estrutura, o problema é que há investimento e pessoas que se importam com a causa, porque, tipo... a gente teve o movimento de retomada do cinema brasileiro, né, por volta dos anos 90, né, que teve... Aí que veio filmes como Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Se Fosse Você, enfim. Auto da Compadecida, se bem que Auto da Compadecida era série, né, então... que virou filme. Na verdade, ele foi filmado para ser nesse formato híbrido. Ah, tá, pois é. Então, tipo, aí teve esse movimento que o cinema brasileiro tava indo, a gente tava conseguindo ir pra premiações, tava vivendo um momento do cinema brasileiro que, tipo, a gente conseguia fazer obras boas e com público. Você vai olhar no cinema brasileiro como um todo, eu tô falando porque eu tava numa palestra com a presidente da Paramount, e ela falando sobre todos os catálogos de cinema brasileiro e tudo, e ela falando que, tipo, os filmes do Paulo Gustavo. Os 3 filmes do Paulo Gustavo é um case de sucesso de bilheteria. Minha Mãe é uma Peça. Enorme. Não só Minha Mãe é uma Peça, Minha Vida é Marte. Não só tem. O Homem Some de Marte. Os Homens Vêm de Marte, alguma coisa assim. São 2. Então, tipo, aí teve esse momento. São tipo, 2, né? Aí teve esse boom do cinema brasileiro. Aí quando foi o momento do governo do Michel Temer, o governo do Bolsonaro, pum. É importante perceber uma coisa, para entender como é que funciona. Você recebe aqui você participa do edital. Certo. De um tipo de edital, de alguma premiação, você tenta captar, tá? Entre o momento em que você... Pensa só, você passa anos pesquisando um filme. Você pode passar 1 ano, 2 anos. Por exemplo, no momento eu acabo de receber um prêmio para produzir, criar, aliás, um roteiro de longa-metragem, certo? O roteiro do meu 2º longa-metragem. Eu recebi uma premiação para que eu produza um roteiro de longa-metragem, tá? No edital Paulo Gustavo. Beleza. Estou esperando a parte burocrática ser resolvida. Pronto. Para começar. Aí eu vou passar 1 ano e meio, 2 anos. Aí depende de cada um e da necessidade de cada projeto.
Sim. Por exemplo, a minha pesquisa é sempre baseada em fatos históricos, Uhum. tá? Esse é um 100% ficção. Não 100% ficção, enfim, não é 100% ficção. Isso Acho aqui que nunca é, né? nunca é, mas eu falo 100% ficção comparado ao que eu fiz antes, né? Eu inverto um pouco a situação. Eu parto mais da ficção para chegar e permeio ele vou permeá-lo com Fatos reais. um fato. Todo com fatos reais a Sim. partir de um trabalho muito típico do cinema latino-americano, que é como a literatura do Gabriel Garcia Marques, né? O chamado realismo mágico. Que tipo, Tá? você pega um contexto que aconteceu, um contexto real e Contexto adiciona uma real, ficção dentro desse contexto. dentro, e há uma abertura em que a realidade é tão absurda de se compreender que só por meio de um delírio, de uma fantasia metafórica, né, que se é possível alcançar esse realismo. Eu né? tô lembrando muito. Algo como Kafka. Eu tô digamos assim, lembrando, como eu tô lembrando Gabriel. muito desse exemplo do Tropa de Elite, porque o Tropa de Elite, primeiro, ele toca muito na primeira vida do Papa, em 97, né? Ele passa por esse período, né? Ou o próprio Cidade de Deus, do caso do Mandé Galinha também, eles tocam nesse Sim. assunto. Eles têm uma ficção, mas é em volta de um contexto real, né? Então, só me lembrou um pouco desse... E aí o que acontece? Quando você termina de realizar o roteiro, você prepara o que a gente chama de Bíblia, em que você tem a característica dos personagens, né? Tudo isso para tentar vender Bem o filme. demorado, viu, gente? Quando você pega a Bíblia e vai tentar vender o filme, aí você vai atrás de leis de incentivo, patrocínio direto, o que normalmente no Brasil não acontece, a não ser que o seu filme seja exacerbadamente comercial, tá? Não é a minha característica como realizador. Mas falando, o senhor pretende fazer alguma coisa mais comercial? Não, né? Não Não. é muito minha pegada, Não. Não, passa Ou longe. quando o senhor falou agora, quando o filme já vem de uma produtora já com mais dinheiro pra ter um investimento Sim. mais direto, tipo uma Globo da Vida, uma Paris Filmes. Mas mesmo a Globo da Vida, você sabe o que ela faz? Ela acessa a Ancine. Sim. Eu tô A falando- Globo para fazer uma série desses filmes, ela acessou, assim, por exemplo, nesse exato momento, o governo federal acabou de lançar vários editais de vários tipos de performance. Há um tipo de performance chamado performance de bilheteria, digamos assim, né? box office. Baseado no que uma determinada produtora, né, tem no seu histórico de produzir bilheteria, tá bom? No meu caso, nós trabalhamos numa chamada performance artística, tá? A minha produtora com a minha esposa, a Leimar Filmes, né? Olha aqui o merchan. Ele não gosta de comercial. Ele... Eita. Enfim, ela trabalha no perfil no perfil criativo e social, tá bom? Ela é publicitária, jornalista? Não, ela é de cinema, De cinema. é uma produtora de cinema, Sim. tá? Então, o que é que acontece? Agora, eu sei que com esse roteiro, eu vou passar 1 ano, 2 anos pesquisando histórica, pensando em linguagem, construindo roteiro, construindo dramaturgia, depois procurando o edital que ela possa entrar. Tem roteiro que às vezes demora 5 anos. Olha o Coppola. Coppola tem um roteiro de 40 anos. Megalópolis, 40 anos. Então, é um processo muito, muito lento. Eu que fui de banda de garagem, eu costumo dizer para alguns colegas meus que ainda estão na música, eu digo, olha, vocês são muito felizes, porque tem uma vantagem, tem uma coisa, de quem está fazendo música. Vocês podem não estar tocando num show assim, vocês pegam um instrumento e vocês tocam. Vocês tocam. A gente fica parado sem fazer e a gente fica lá, silenciado. Tá entendendo? Então, há um processo longo, né? Um processo muito longo de você produção. arranjar. E aí, quando foi nesse período, esse processo aumentou em muito.
o tempo de produção dos filmes, né? Então, observe que a gente começa em 2014, tem filmagem no filme que é de 2014, mas é a título de produção, Caraca, 5 anos no filme. e 2017, 2018, e o filme é lançado em 2019. 5 anos no filme. Só para você ter ideia. Né? Muito demorado. E aí veio o que em seguida? Quando a gente lança o filme, a gente ganha o prêmio de melhor filme, por exemplo, no final do ano, na Mostra de São Paulo, que, se eu não estou enganado, está ocorrendo agora, né? Uhum. Eu não sei. A Gente, Mostra Internacional de cinema Cinema. não é muito minha área. Quando isso acontece, logo em seguida vem em 2020, Que foi a pandemia. foi a pandemia. E isso acabou isso foi destrutivo para a forma de distribuição dos filmes. Acho que o mundo inteiro parou. Né? Agora, veja bem, isso é destrutivo para uma indústria extremamente consolidada. Imagine para uma indústria Acho que... e que estava passando por uma crise propositalmente Quebrou uma ainda, né? destrutiva contra os realizadores. É que você tá falando, porque eu tava lembrando que na época de 2019, a pandemia, teve um grande problema das questões das cotas das salas de cinema. Você deve lembrar que tava naquela época, tipo, que muitos realizadores, muitos diretores brasileiros estavam reclamando, com toda a razão do mundo, do tipo, um único filme americano, tipo, vamos supor que uma sala de cinema tem 10 salas. Esse único filme americano tava em 9 salas de cinema em todos os horários, e o único filme brasileiro ficava numa única sala, numa única semana, às vezes. Sim. E no pior horário possível. E no pior horário possível. Então, tipo, houve um grande movimento sobre a lei de cotas de filmes brasileiros, que ainda acho que hoje ainda tá pouco, mas eu acho que em comparação a 6 anos atrás... Que ainda não está entrando em vigor. Não, de fato, mas eu acho, tá. em comparação, tá bem melhor do, né? tá bem melhor do que era antes. É porque ela, na verdade, ela está esperando. Tem uma nova proposta que é exatamente a lei de cota e a lei do streaming, que elas vão trabalhar sendo aprovadas pelo Congresso, elas vão trabalhar em conjunto, tá? Então, uma coisa muito importante que vocês tocaram aqui, só para concluir esse raciocínio, que é o seguinte: tá começando a engatinhar, tá aqui a indústria começando a progredir, quebra, né? Bom, eu dei aulas de História do Cinema Latino-Americano, certo? Na UFC. A história do cinema na latino-americana, eu ia de país em país, certo? Então, eu começava a contar. Olha, na Argentina foi assim, assim, assado. Então, começou, veio a influência de países estrangeiros, sobretudo Estados Unidos, Inglaterra, França. Uhum. Quebram, de alguma forma, influenciam politicamente num regime político, quebram a indústria local. Implantam seus filmes, dominam as salas de cinema, e aí, daqui a alguns anos, há uma nova retomada da indústria local. Estou falando da Argentina, por exemplo. Daqui a alguns anos, mesma coisa. Aí vem Perón, na Argentina, eleito. Retomado de cinema. Quebra de novo. Aí vem ditadura militar na Argentina. Quebra de novo. Termina a ditadura, retomada. A Argentina já está com o Milei numa nova quebra. Tá? Nossa. Essa história vai se repetir no Brasil, na Argentina, Cara, como no Chile, no Uruguai, em todos os países da América Latina. Em todos os países do chamado sul global, em todos os países subdesenvolvidos, tá? Em que os países na Itália passou por essa situação. A Itália, que teve um dos movimentos de cinema mais importantes da história, com contribuições valiosíssimas, passou por essa situação, tá? Então, nós vivemos eternamente de estar se recompondo de um sistema que quebra. Quando a gente está tomando rumo, um movimento político quebra. Tá? Isso é um fato.
com implicações de implicações políticas de agentes internos Uhum. e externos. Não vamos nos enganar que não teve agentes políticos externos influenciando nas decisões de governo Temer e Bolsonaro. Claro. Claro. Tá? E isso tem... a Polícia Federal está, inclusive, demonstrando isso. Tá? Sobretudo no governo Temer. Tá? Enfim. Então, o que acontece? Nós estamos, mais uma vez, numa possível retomada. A retomada está muito aquém do que era necessário. Sim. A segunda coisa, por exemplo, quando se fala de cotas de sala. Sabe uma coisa que é muito interessante que tem na França? A França tem o seguinte, tanto uma porcentagem de salas de cinema de rua. Sala de cinema de rua na França Caraca. é o quê? Cinema francês. Sala de cinema de rua, que é uma sala extremamente visitada, não é uma sala de cinema do shopping, e não é uma sala de cinema, portanto, estatal, é privada. Sim. São cinemas históricos de décadas, tá? Que estão naquele local e as pessoas convivem naquele bairro. É quase o Cine São Luís daqui, né? Como o Cine São Luís e como vários que nós já tivemos. Nós tínhamos muitas salas de cinema. Minha mãe Tá fala entendendo? que tinha vários cinemas que ela ia com a minha madrasta, que ela ia com as duas. Ela sempre falava e, tipo, com o aumento da rede de shoppings e com o aumento da rede de cinema, isso foi se perdendo. O cinema de rua foi se perdendo. E com isso, esse cinema Gente, mais de Tinha rua mesmo. Como era o nome daquele que botava o telão e ficava os carros? O drive-thru. Drive-thru. Não, Gente, drive-in. Drive-in. Desculpa. Gente, eu fico... Galera do TikTok, por que vocês não voltam essa moda, assim, por favor? Mas teve já drive-in? Não. Não, Aqui, eu digo, já eu teve, acho uma, já teve um eu drive-in, acho mas uma nunca coisa pegou. bem legal. Eu acho uma coisa bem legal, assim, tipo, da galera se reunir. Eu pra acho que assistir aqui não filme ali dá, na porque rua. eu confesso, tipo, em um mundo onde, em uma realidade onde a pessoa não sabe se educar no cinema, eu duvido que uma pessoa vai se educar no drive-in. Eu vou discordar um pouco. Eu acho assim, não vou Eu falar do acho drive-in. bacana, mas assim, eu a, acho a socialização. Eu trabalhei em vários festivais. Inclusive, sabe o que eu fiz? Eu trabalhei numa mostra que era o cinema itinerante. Então, a gente passava por comunidades do Ceará que nunca na vida viram cinema. Para eles, cinema é televisão. Isso é muito bom, né? Cara, Isso é Aí a verdade. gente ia linda. nessa cidade, montava um telão de verdade. Uhum. Telão imenso mesmo, Uhum. tá? Com Quase- um projetor de 10.000 lumens, caixas de som muito boas. Um equipamento que veio de fora. Uhum. Inclusive, aqui a Nossa. gente não tinha esse equipamento naquela época. E aí eu estou falando aqui, 2013. 12? 13? 2013. E a gente... A ideia era era a gente ter passado por 20 localidades. A gente, infelizmente, só conseguiu passar por 5 localidades. Uhum. Nessas localidades, a gente fazia oficina de animação, de cinema de animação. Nossa, que legal. Produzíamos filmes de animação e fazíamos também uma oficina que era comigo de documentário. E a exibição era 100% de cinema nordestino e cearense. Especificamente cearense. E alguns nordestinos, Uhum. ok? Curta e longa-metragem. Em toda a localidade. Era um sucesso. Era um sucesso. A população assistia. E as pessoas diziam, esse tipo de filme não vão ver não, é muito experimento. Assiste, gente. Assiste. É só botar pra ver. Bota pra ver e experimenta. E é uma coisa que é de formação de plateia. E aí, sabe o que eles mais ficavam vidrados para assistir? Os filmes que eles fizeram. Ai, que legal. Que a pessoa aí, tem uma- era uma Queria experiência... ver o resultado, né? Não era só isso. Identificação. Sabe o que é você... Se vê na tela. Se vê na tela, sabe o que é você pegar um equipamento que é um meio de produção dominado por uma indústria, por um determinado poder econômico, entregar na mão de uma comunidade que nunca se viu na tela e ela, pela primeira vez, contar sua própria história
Gente, o Brasil, toda a sociedade precisa contar a sua própria história. É um dever. Sabe? E essa comunidade contava suas próprias histórias por esse meio. E eles ficaram... Era a coisa que eles mais gostavam. Eu lembro de uma vez que eu moro no Conjunto Palmeiras, né? E uma memória que eu tenho com muito carinho na minha cabeça é que fizeram um documentário sobre o bairro. Ah, sim, eu já ouvi falar. E a gente foi levado para a exibição desse documentário no Cine São Luís. Aí teve até depois um questionário com a diretora do filme. Até falei com ela depois, foi bem legal as perguntas. E infelizmente aparece muito rápido, mas tá tendo uma cena, né, que tá aparecendo no carro, né, e tá passando, mostrando as casas, né. E você consegue ver minha avó no filme. E a minha avó já tinha falecido quando a gente foi assistir o filme. Tinha uns 2 meses depois. Ela tinha falecido uns 2 meses. Imagino como deve ter sido emocionante. Foi emocionante ver. Aí falei, minha avó sentada lá tomando café, que ela sempre ficava do lado de fora sentando tomando café. É um clássico do cearense. É É tomar um clássico cafezinho no sol da tarde cearense. de 5 horas da Então, Então assim, essa experiência é muito interessante que você coloca na tela, na praça, o cinema. E isso acontece muito no... Cinema é isso, identificação. Assim, tem vários processos. Recentemente, nós fizemos isso no município de Poranga. foi? Foi quando? Janeiro de 2023. Agora, 2023? Foi. passado. Uma boa época. ano passado. A gente fez isso. Agora, só pra finalizar, porque a gente já tá comendo bem do nosso tempo, eu queria fazer umas 2 perguntas. Primeiro, você falou agora que a gente está vivendo um momento de segunda retomada do nosso cinema, né? Do cinema brasileiro. Uma segunda não, é mais uma. É mais né? uma, né? Desculpa. Eu já perdi as contas. Contas teve. E, posso falar por mim, eu encaro muito o futuro do cinema brasileiro um pouco mais positivo, eu acho. Né? Por causa de... Tudo bem que é muito mais burocrático, mas ainda assim não existem projetos de leis como a lei do Paulo Gustavo, que é um help justamente para essas produções. E eu acho que agora a gente está indo num movimento que agora a gente está conseguindo experimentar com gêneros. Eu tô vendo agora, eu vi agora o lançamento de um filme de terror brasileiro, que é algo que é tão raro hoje em dia. Eu nunca tinha ouvido falar. Gente, tem muito. Tem muito, é Pra só mim, procurar. gente, É só tem um procurar. Zé do Caixão, Zé do Caixão, mas não só, sabe, quer Mas ver uma coisa? mas é atual. Atual só o que tem. Atual. Só o que tem muito. Sobretudo, olha só, tem um festival cearense, certo? Uhum. Poxa, eu me esqueci agora. Do Wesley Gondim, tá? Um colega meu, um conhecido, que a gente fez, nós fizemos no Cine BNB, no qual eu e minha esposa, a gente realiza às quartas-feiras a curadoria do festival, ou do espaço cultural, na área de cinema. Nós passamos um mês só com filmes de terror e fantástico do... Zé do Caixão? Não, passou um filme inédito do Zé do Caixão, mas só filmes de terror desse festival. Pois é, aí eu tava vendo uma entrevista do Wagner Moura, na época que ele foi fazer aquele filme do Marighella, né? Que ele tava fazendo promoção do filme Marighella. E ele falou que muito o audiovisual brasileiro, né, está sobrevivendo, está evoluindo muito nos streamings, né? E, de fato, eu vejo uma verdade nisso nele. E eu me deparei recentemente essa semana que aquilo ali me deixou, tipo, muito feliz de ver, tipo... Seus olhos brilharam. Os olhos brilharam, que foi ver o trailer da minissérie do Senna, do Ayrton Senna. Ah, sim, eu quero assistir. Sim. Que é uma série brasileira, mas ela tá com um apelo muito internacional, né? E eu fui vendo e eu me impressionei pela qualidade. Não tô desmerecendo que o Brasil não faz material de qualidade, mas mesmo assim, tipo, é muito bom você ver um trabalho, um apelo, e com uma história que é muito internacional, que é o Ayrton Senna, que é um grande nome, né? É o maior ídolo brasileiro que já existiu na vida. E eu tava me deparando que, tipo, shots de CGI, de carro passando, tipo, corrida, e que eu fiquei, pô,
muito, muito bem feito, sabe? E é muito bom você ver esse Eu tipo acho de... que, assim, comparado os filmes brasileiros que eu já assisti, se botar o filme brasileiro e o americano do lado, às vezes aparece que o brasileiro é amador em questão de algumas de qualidade, assim, de cena. Os que eu assisti, né? Porque eu acho que os Estados Unidos ele tem essa grande, tipo, eu acho que boa parte do PIB que fala, né? Do PIB do americano com certeza vem do cinema. E no Brasil não é tanto assim. Eu acho que vem mais turismo, alimento, essas coisas assim. Então, tipo, meio que no Brasil a gente não liga muito pra isso. Entendeu? Então não é tão valorizado por isso. Meu ponto de vista, como uma pessoa que não conhece muito cinema, você agrede daqui a pouco. Deixa eu colocar uma coisa. O Marcelo tá aqui se segurando. Eu acho que um problema principal, a gente tem vertentes, Sim, tá? sim. A gente tem que pensar em vertentes. É. O cinema brasileiro, ele basicamente, ele seguiu uma vertente diferente, muito Sim. diferente da industrial, Não, né? É outra linguagem. Que é outra linguagem. que tem mais a ver com o quê? Com a necessidade histórica do Brasil. Uhum. Nós precisamos contar a nossa Essa história. Nós precisamos Da de uma nossa questão maneira. antropológica do Brasil, é uma questão sociológica para o Brasil, educativo. Então, às vezes, são tipos de filmes diferentes. Sim. Né? O cinema americano, norte-americano, ele necessariamente uma boa parcela dessa produção industrial ela apela para outros formatos em que o CGI você vai assistir muito mais Pelo espetáculo. pelo espetáculo, digamos assim, técnico, Do que pela narrativa. do que pelo conteúdo, do que por uma série de outras qualidades. Sim. Tá entendendo? Então, Se você por exemplo, for parar pra ver esse não é questão de amadorismo, é uma questão de tipos de linguagem diferentes. A gente totalmente. tem Não podemos negar que a gente não tem essa a gente tem essa indústria da CG. Não, a gente não tem. Não tem nesse nível. Nesse nível. Até porque a gente tem que pensar o seguinte: tem uma indústria que ela está sempre tendo que se reconstituir. Sim, tá? E é caro. 2, ela tem uma indústria que ela, além de tentar se reconstituir, ela não é valorizada. ela não é valorizada. 3, nós temos uma indústria que, ao não tentar se reconstituir, não ser valorizada, ela não aponta para esse caminho. Procura quantos filmes franceses apontam para um caminho em que esse espetáculo desse porte seja o importante, seja a primazia. Não vai ter. Não vai ter. Você praticamente não vai ter. Você vai ter pouquíssimo. Tá entendendo? Uhum. Você vai ter. E, assim, muito limitado mesmo. Eu só lembro do Lemmy. Nem o resto. Porque cada... O inglês ainda faz. O inglês ainda faz ali, mas muito pautado também numa coprodução, muitas vezes, com a BBC. Com Hollywood. Se não é com a BBC, é com a Hollywood, né? Porque justamente essas produções mais intimistas, vamos dizer assim, são mais ligadas com a BBC. Mas às vezes quando é coprodução com alguma empresa grande de Hollywood, aí é... Agora, quer ver uma diferença? Faz o seguinte, tenta assistir um documentário americano. Há um consenso quase que geral. Eu não lembro agora. Sabe o que acontece? Não curto muito documentário. Documentário. Sem ser aquele do não sei o que das redes, não? Que aquele é muito pop, eu acho. Documentário Os Estados Unidos não é um país que sabe fazer documentário. E normalmente quando faz, ele faz de forma péssima. Eles não fazem como fosse um filme. Eles fazem, sabe como fosse o quê? O documentário, eles fazem como se fosse um programa. Eles fazem a nível de programa de TV. E ainda tem um problema gravíssimo. Sabe como? Sabe qual é? Eles fazem como... sempre tem um problema. Você vai analisar um documentário americano, exatamente pelo vício industrial que eles têm,
o que vai acontecer? Eles vão ter vícios também na forma de narrar a história. Que eu acho que é o que já tá pegando já. E aí, quando você se olha assistindo o filme, você olha e diz assim, gente, eu tô tentando ter Uma experiência. uma experiência antropológica, social, histórica, enfim, educativa. É o que eu... Sinceramente, esse documentário não está me trazendo isso. Você conta nos dedos, por exemplo, você vai ter ali o Michael Moore. É um cara que consegue, pelo menos, ter uma experiência Que é o do- sociológica muito interessante. É o diretor do Tiros em Columbine, Fahrenheit. Brilho Eternamente Sem Lembranças? Não. tô Ele é com- só documentarista. É só documentarista? É. Porque eu tô lembrando... Cico, Eu tô lembrando de um documentário da Netflix, que é o único documentário que eu vejo, que eu achei realmente interessante, que é o 13ª Emenda, que é Sim. com a Ava Sim. DuVernay. que tem a Angela Davis. dando Exatamente. entrevista. É um bom documentário. Agora, modelo televisivo. Modelo televisivo, é um 60 Minutes da vida, mas eu acho que eu acho que, tipo, como porta de entrada, eu acho um documentário muito bom. Acho E um assim, documentário eu não muito estou bom. condenando o Não. modelo televisivo, não. Mas Não. o que eu estou colocando, assim, são... no tipos e modelo tipos. documentário, o cinema documentário considerado como diria o Jacques Rancière, é Uhum. o cinema da atualidade mais criativo do momento. Por quê? Porque é exatamente aquele em que a indústria não está apostando e inflacionando o filme. Ele ainda está muito nas mãos de quem? Do cinema independente. Eu acho que, falando em cinema independente, a gente tá numa boa onda. Não só falando de cinema brasileiro, mas falando de cinema mundial, porque eu acho que o senhor falou de uma forma perfeita, que o cinema americano, o cinema que visa muito esse espetáculo, ele tem demandas a serem cumpridas. Porque, e por causa dessas demandas, dessas barras que ele tem que atingir, ele se torna previsível. Que é o que tá acontecendo comigo. Tipo, eu não consigo mais assistir um filme da Netflix que ele vai se tornando previsível. E com a questão da Parece indústria... que é o mesmo roteiro, só muda o nome dos personagens. Perfeitamente. E eu Só acho muda que... o nome do personagem, ou a cidade. E eu alguma coisa acompanho... assim. E há muito tempo. Há muito e tempo. tá ficando cada vez assim... Você começa a assistir o filme E e você você vê fica, um- cara, eu já sei a e vo- história. e- Roda a fita. Você vê agora o movimento de cinema independente, não só americano, mas de vários outros países, que tá sendo abraçada mais. Sim. Eu sempre levo o exemplo da A24, que agora tá virando a queridinha do momento. Né? Inclusive teve até um filme do Wagner Moura lá, o Guerra Civil, Sim. é da A24, que é maravilhoso até. E tá tendo esse momento de retomada. Mas voltando assim à questão do momento de retomada do Brasil, né, que eu tinha começado, tá se vendo um momento tipo, muito que eu acho que o Brasil tá conseguindo produzir muito produto audiovisual e os nossos talentos, que a gente tem que muito aplaudir esses nossos talentos, porque há sim um viralatismo não só para produções, mas para os nossos talentos, eles estão tendo um alcance muito maior. Eu acho que antes que, tipo, se você pegasse um audiovisual popular no Brasil, as pessoas associariam a novela da Globo. Eu acho que hoje em dia, por conta de não só Netflix, Disney Plus, ou HBO, outros, eu acho que a gente está tendo um alcance muito maior. Anitta, o maior exemplo. Wagner Moura, que a gente sempre lembra do Pablo Escobar dele, né? Bruna Marquezine agora. E diretores brasileiros, que a gente sempre vê por aí, né? Mas, encerrando aqui, eu queria que o senhor deixasse alguma indicação de filmes e documentários, ou documentários brasileiros, que o senhor Nosso recomenda. público assistir. E ela assistir também, porque ela tem que assistir. Gente, porque assim, Gente, eu não sou tantos. muito de assistir filmes, assim. Eu não sou muito ligada no cinema. Deveria. Tantos. Faz um Tá tipo- bom, vamos lá. O top 4 do Letterboxd. Top 4 do Letterboxd. Tá, vamos lá. Ela falou, ela citou um aqui que é passível de ser assistido. Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Maravilhoso, tá? Macunaíma, é fantástico. É uma coprodução Brasil ou Ceará-Bahia, tá? Uma coprodução Ceará-Bahia. Sertânia, de Geraldo Sarno,
faleceu em 2021, se não estou enganado, tá? Uhum. Um filme fantástico. Nunca deve faltar numa coletânea dessa algum filme do Glauber Rocha. Então, indico qualquer um. Qualquer um do Glauber Rocha. Qualquer um do Glauber Rocha. Assistam. Cara, é tão bom que todos servem. Assistam. Eu vou reassistir. Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre o Glauber Rocha, eu assisti a trilogia dele. Tá. Eu tenho que rever. Tem no Globoplay, mas acho que tá em 4K, tá? Dá pra ver depois. Vou citar mais um cearense, tá? Assistam do Rosenberg Cariri, um filme que foi da retomada da década de 90, tá? Uhum. Assistam o Corisco e Dadá. Corisco e Dadá. Um filme que foi restaurado recentemente, né, pelo filho dele e por ele, tá? Com pouquíssima ajuda de custo do Estado, até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei que foi assim. O Petros, que fotografou o Currais, meu filme, ele restaurou o filme do pai, né? Que tem a Bárbara Cariri, muito jovem ainda, né? A irmã dele, né? Que é produtora do filme do Geraldo Sarno, que eu acabei de citar, enfim, inclusive. E é um filme maravilhoso, maravilhoso. Procurem Corisco e Dadá, né? Uhum. Então, Joaquim Pedro de Andrade, Glauber. Eu acho que eu disse 5, na verdade, né? Mas tá valendo, o que importa é isso. enfim. Eu vou deixar minha listinha também. Não vai ser vai ser um pouco mais pop em comparação, Gente, mas assim, vai. só um adendo. Eu tô com o celular na mão, é porque a nossa social media não vê hoje. Mas eu vou deixar de indicação um que eu acho que é excelente como filme, mas também como um projeto, objeto de estudo para quem é estudante de cinema, que é o Saneamento Básico. Muito legal. É muito legal, que é com Wagner Moura, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, início de carreira. É um filme muito engraçado e eu acho que ele explica de uma forma bem cômica todo o processo de feitura do filme. Eu acho um filme muito bom e bem engraçado. Eu não queria ser muito repetitivo, mas... Bingo, Rei das Manhãs, do Daniel Rezende, que eu acho o Daniel Rezende, eu acho que ele como editor, eu sempre fico impressionado, tipo, ele editou Cidade de Deus, o primeiro projeto dele na vida, e foi ainda assim, foi de cada Oscar. Mas o Daniel Rezende, eu adoro os filmes dele, gosto muito dos filmes da Turma da Mônica dele, acho muito fofinho. Mas Bingo, Saneamento Básico, O Lobo Atrás da Porta. Muito bom. Muito bom. Emi Cortez, Leandro Leal, muito bom também. Lobo Atrás da Porta, que é baseado numa história real, né? Qual o nome da mulher? É alguma coisa, Predatora. Enfim, é uma história real. Antigo, mas bem real. Eu recomendo, Lobo Atrás da Porta. E eu acho que o mais manjado, eu acho que, tipo, todo cidadão brasileiro tem um dever de ver esse filme, que é o Central do Brasil. Né, que é o filme, acho que deve ser um dos filmes mais importantes, e eu acho que, tipo, que é a protagonista do nosso cinema atualmente, pelo menos a representação viva, que é a Fernanda Montenegro. Sim, sim. E eu fico muito impressionado com ela, que 95 anos, a mulher ainda tá trabalhando, né, muito. Ela é uma imortal, meu amor. Ela é uma imortal. Ela é uma imortal da... E tenho mais um filme que eu me lembrei agora, Currais, que tá na Prime Video. Currais, olha aí! Eita, como faz a propaganda dele. Faz essa propaganda. Apenas me fizeram uma pergunta. Fizeram uma pergunta, ele tá indicando o filme, pô. Tipo É um assim, filme indique brasileiro. filmes bons. Ele, Currais. O meu. É que nem eu vi o Fale Coppola falando. O Coppola tem um aplicativo que é tipo o Letterboxd, que é quando você conhece, né? Aí ele... O homem que copiava, dizem que é o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, Leandro Leal. Como é que a gente chama? O nosso técnico Tio Warren está indicando qual é o nome, gente? O homem que copiava, com Lázaro Ramos. O homem que Muito copiava. legal, muito legal. Leandro O Leal Tio tá no filme? Warren- Leandro Leal também? Tá no filme. Ele tem uma voz... Fantástico no filme. Fantástico. Eu tenho um crush na Leandro Leal. Nossa senhora. Leandro Leal, se estiver assistindo, um beijo. Vamos aqui compartilhar, né, pra chegar nele. ei, gente, imagina se nosso podcast chega pra ele, eu ia ficar... Ela, Leandro Leal. Gente, desculpa, perdão, entendi errado.
Enfim, o tio Ori, né, explicando pra vocês, é o nosso técnico de rádio que ajuda a gente com as gravações. Eu não sei se pega a voz dele, mas ele geralmente ele faz comentários. É a né? voz de Deus, é a voz de É Deus. a voz de Deus, como ficou famoso Qual em era um o nome da voz de Deus? O episódio. Silvio? Era o Rock? Não, o Rock era o ajudante dele. Era o Lombardi, Lombardi. o nosso Lombardi. Lombardi. E aí a gente tem sempre uma vozinha de fundo, e às vezes por isso que vocês. Algumas falas do Marcelo pode parecer assim, meio que sem nexo, mas é porque ele tá respondendo o Orenilton ou ele tá aprofundando ou Interagindo. comentando. É a voz de Deus, né? O tio Oren. Enfim, gente, mais uma vez, muito Obrigada, obrigado. professor, por ter por estar vindo. aqui. Esse episódio que foi bem grande até, eu acho que foi um dos episódios que a gente mais gravou. Eu acho. Vai dar 1h30, bem grande, mas foi Eita. bem extensivo, eu acho que foi... Falo tanto assim. Não, mas foi um papo muito bom, É, pô. a Cinema. gente Todo dia é dia de cinema. Quando é dia de cinema, cinema. teve, acho que um dos episódios maiores mesmo foi dele, né? A gente já Foi. teve episódio aqui com a galera de marketing, quadrinhos, atendimento ao cliente. Eu acho que cinema... É porque, assim, o Marcelo, ele gosta muito de cinema. Se deixasse, a gente Se ia ficar deixasse, aqui vocês 2 iam horas. conversar. É porque a gente tem que cortar, porque além da gente ter aula depois daqui, Não, mas já tem tem um papo muito limite. bom. então o professor tem que trabalhar, a gente tem que assistir a aula e o Warren Newton tem outras pessoas pra gravar. Enfim. Pois, gente... Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado por ter Obrigado. assistido. Muito obrigado por ter ficado aqui assistindo essa 1h30 de papo de cinema. Muito bom, muito bom. Um dos meus episódios favoritos já. Já digo disso. Ele Então, favoritando. eu já tô favoritando. E a gente tá disponível agora no Spotify, estamos no YouTube e no Spotify, certo? Já temos aí um cross-mídia muito interessante. No Instagram certo. também. No Instagram. Onde é que a gente pode te encontrar? No Instagram, redes sociais, da sua produtora também, se quiser falar também. Tá. Vocês podem me marcar no Instagram, né? __Aguiar. Bom, bem facinho. Simples. Pronto. Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo encontro, certo? Eu tenho, assim, o próximo encontro vai ser muito legal pra quem gosta desse universo do cinema também. Eu vou dar só um spoiler. Não podemos falar muito mais. Eu dou um porque é spoiler, dou um spoiler. Hoje é Halloween, 31 de outubro, uma quinta-feira. De noite, 7 horas. Exatamente. Digo isso, só digo isso. Um beijo, Será que vocês vão acertar? um beijo do gordo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.